Bom dia, boa tarde, agora boa noite a todos os meus irmãos, minhas irmãs aqui presentes, hoje, dia 13 de novembro de 2025, são 19 horas e 10 minutos, estávamos até então aguardando os irmãos acessassem, mas vamos começar a nossa prece de abertura, já agradecendo a presença das nossas irmãs Sônia, Joca, Dora, aqui nesse estudo. Que o Mestre Jesus nos envolva, nos abençoe, nos proteja. Este que será o nosso último estudo do ano de 2025, que nós possamos ter as reflexões necessárias para a nossa vida, para nosso cotidiano, para que nós tenhamos a oportunidade de aprender mais com a espiritualidade. Agradecendo mais uma vez aos irmãos que estão conosco sempre, a todos os mentores da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, em especial o nosso patrono, nosso irmão Francisco de Assis, e a todos os demais trabalhadores, ao nosso Mestre Jesus, nosso governador, que envie todos os mensageiros necessários para cada um de nós, para cada um dos trabalhadores, que por algum motivo não possam participar desta atividade esta noite, bem como também não possam, por algum motivo, participar da nossa atividade no próximo domingo. Que todos sejam envolvidos e que estejam imbuídos num só propósito, da caridade e do amor ao próximo. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos proteja, e vamos começar esta atividade com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em velhas tentações, livra-nos, Senhor Jesus, de todo mal, e assim seja. Assim seja. Então, hoje a gente vai estudar, né, meus irmãos, mais um capítulo do livro do nosso livro Mediunidade, de Edgar Armand. Então, aqui no nosso PDF é o capítulo 36, mas no livro físico é o capítulo 37, não é isso, mãe? É. Pronto. Então, só para a gente não se perder, quem está aí com o livro físico, capítulo 37. Né? Aí a gente vai aqui acompanhando falsos profetas. Então, tanto mais necessário se torna que os médiuns sejam conscientes de suas próprias possibilidades, quanto é certo que é pela porta larga da mediunidade que os falsos profetas dos planos invisíveis intervêm no cenário da vida humana. Então, aqui ele está dizendo, né, que, lembrando daquela parábola da porta larga, né, que a gente quer passar pela porta larga, mas é a porta estreita que vai nos trazer o conforto, nos trazer a recompensa mais fácil, né? E mesmo que a gente pense que a porta larga vai trazer mais facilidade para nós, a consequência vem depois, né? Então, é através da dificuldade que a gente aprende, e aqui ele diz que a gente precisa tomar cuidado, porque os falsos profetas, assim como tem aqui no plano físico, também tem no plano visível. Lá, eles intervêm aqui na nossa vida,
eles intervêm na nossa vida, certamente nós, na comunidade médica, também sofreremos as interferências destes irmãos invisíveis. E aí ele diz assim: o divino mestre no seu tempo entre nós assim recomendado, guardai os falsos profetas que vêm a vós vestidos de ovelhas, que são por dentro lobos roubadores, por seus frutos conheceis. Então, a gente conhece a árvore, né? A gente conhece as pessoas pelos comportamentos, pelas atitudes, pelos pensamentos, às vezes, quando eles nos deixam externar, que a gente não tem como ler, mas, sobretudo, pelo que a gente vê. Então, se a gente planta uma coisa, a gente não pode colher outra diferente. Então, assim também é nessa passagem. Às vezes as pessoas se vestem, nós nos vestimos com peles de ovelhas, mas por dentro nós somos lobos, né? Lobos, como diz aqui, roubadores, outros diriam em outras traduções, vorazes, né? Ferozes. Então, tem várias traduções para essa passagem aí que Jesus pede para tomarmos cuidado com esses falsos profetas. E aí ele segue, ainda entre aspas, e muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos demônios, e em teu nome obramos prodígios? E então eu lhes direi, pois eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Então, esses falsos profetas, eles ainda vão insistir, Senhor, Senhor, mas a gente profetiza o seu nome, não é o Senhor que expulsa os demônios, então, que faz prodígios, e nós estamos aqui para lhe seguir. E aí Jesus, conhecendo, né, o coração dessas pessoas, ele diz, não, eu não conheço vocês, se afastem de mim, porque o que vós obrais, né, o que vós criais, o que vós pretendeis, não está de acordo com o que Jesus profetiza, o que Jesus, né, prega. Então, a gente precisa ter cuidado com isso quando a gente está lidando com o espiritismo, e a gente falava essas questões há uma semana atrás, praticamente, que a gente precisa tomar cuidado quando as pessoas dizem as coisas para nós, e a gente não tem o estudo devido, não tem a compreensão devida das obras, né, kardecianas, e a gente acaba se deixando envolver por falas, por práticas, por comportamentos, né, de uma doutrina que eu sempre digo, prega o livre-arbítrio. E quando a gente trabalha com mediunidade, a gente precisa ter um conhecimento maior, porque se a gente é psicofônico, a gente vai transmitir a mensagem daquele irmão. Se a gente é psicógrafo, a gente vai escrever a mensagem daquele irmão. E a gente precisa falar e escrever a mensagem que está sendo transmitida a nós, sem a nossa influência pessoal, mas, sobretudo, a mensagem como ela está sendo dita verdadeiramente. E aí cabe a nós, médios, fazermos a primeira filtragem. Quando eu digo isso, eu me refiro a comportamentos, a palavras, a atitudes que a gente deve evitar fazer na hora da mediúnica, por exemplo, dar um murro na cara do outro, né? Quando ele vem dizendo que está com ódio de fulano, e fulano está ali naquele ambiente, a gente não vai dar um murro de fulano. Ou então, quando a gente passa por uma situação de estar o irmão falando algo que não é verdade. Ah, Ivandro, mas aí é difícil a gente perceber. Pode até ser difícil, mas não impossível. Porque naquela fala a gente pode pegar uma expressão, a gente pode pegar um gesto, ou até mesmo algo que seja dito que vá de encontro ao que seria por nós entendido como uma mensagem puramente espiritualizada, no sentido de um irmão mais evoluído. Então, a gente tem a condição de, ao ouvir ou ao ler uma mensagem que foi psicografada ou que foi proferida por um médium, entendermos que ali tem verdades e tem inverdades, né? E aí ele continua aqui dizendo assim, em outro ponto, falsos cristos e falsos profetas
surgirão e farão grandes maravilhas e operarão prodígios, tais que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. Olha para isso, como ele diz, como ele afirma, né? Que até os escolhidos podem se deixar enganar. E aí eu paro, né? E vou pensar em algumas situações assim que a gente encara, né? Por exemplo, alguns irmãos nossos que são mais ligados a outras linhas religiosas e que podem assim dizer, né? Proferir em alto e bom som que são os escolhidos, né? E que nos condenam, nos criticam, nos apontam como sendo, né, nós, obras do demônio, do diabo, como eles queiram dizer, e a gente fica vendo naquilo ali, se perguntando como é que pessoas com entendimento, pessoas com uma capacidade, né, de letramento e de compreensão maior das coisas podem se deixar levar. Então, existem falsos cristos, existem falsos profetas, e eles podem enganar qualquer um, inclusive os escolhidos. Né? Jesus, que é Jesus, foi tentado, imagine nós, né, réis mortais. Aí ele segue dizendo que o ensino verdadeiro, ele pode ser reconhecido pelo que contém daquilo que o mestre recomendou quando esteve entre nós. E também pelo que contiver daquilo que nos tem sido e vem sendo revelado nos nossos tempos pelos seus enviados com os quais mantemos intercâmbio. Então, se a gente estuda, se a gente participa da atividade, se a gente tem compreensão daquilo que nos é transmitido, quando a gente sente ou quando a gente participa de uma mensagem que diz algo diferente daquilo, aquilo chama a atenção da gente, né? É diferente. Se a gente está com aquele irmão trabalhando e, por vezes, o irmão usa sempre aquelas mesmas expressões e, de repente, ele vem e se anuncia de uma forma diferente, aquilo chama a atenção da gente, né? Então, a gente começa, como a gente diz, a desconfiar, né? Aí vocês vão dizer assim, Ivandro, então, por exemplo, quando um mentor dá comunicação por um médium, e aí, de repente, ele dá comunicação por outro médium, essa comunicação não vai ser igual? Na essência, vai. Por quê? Porque é o espírito quem está falando, e o espírito ele se comunica através de qualquer médium. E se ele é o mesmo, ele tem que se comunicar da mesma forma. Um exemplo disso, mas não no sentido de comunicabilidade, mas no sentido de sensação, é o espírito de Dr. Bezerra de Menezes. Quando o Dr. Bezerra de Menezes está no ambiente, seja qual for, a gente sente o cheiro do éter. Então, se não tiver o cheiro do éter, aquele médium, por mais que ele diga que é Dr. Bezerra de Menezes, a gente vai desconfiar. Por quê? Porque nós sabemos que Dr. Bezerra, quando chega no ambiente, ele pulveriza aquele lugar com o cheiro do éter para fazer a asepsia local, e é a sua característica. Da mesma forma, outros irmãos que se comunicam têm sempre aquela frase, tem sempre aquela forma de se despedir ou de se apresentar que nos é característica, uma postura física, por exemplo, que ele impõe ao médium, tudo isso faz com que a gente perceba quando tem alguma coisa diferente aí. E aí ele segue dizendo assim, ó, os profetas verdadeiros são, portanto, não os que somente pregam, mas os que, cumprindo os preceitos da doutrina, ao mesmo tempo exemplificam suas palavras. Então, eles muitas vezes também utilizam das palavras para dar exemplos. Então, eles não vêm só pregar, falar, falar, falar. Não, eles falam como que aconteceu com eles, como era a vida, né? Como foi, o que sentiu, o que passou. Então, os verdadeiros profetas, eles não só falam, eles também demonstram, eles exemplificam. Então, aquela coisa, né, que a gente já estudou dos fariseus, que só falam, mas na prática agem de forma diferente. Os verdadeiros profetas, não. Eles que falam, fazem, né? E aí vem, os evangelhos também se referem aos dias da vinda do mestre.
que, segundo os anúncios que temos, rapidamente se aproxima, né? Por isso, mais que nunca, devemos nos colocar em condições de conhecer os falsos pregoeiros para neutralizarmos sua propaganda, nos afastarmos do erro e não comprometermos o nosso futuro espiritual. Então, todo mundo diz, né? Essa frase é muito clichê, é muito do dia a dia, que está chegando a hora, né? Da vinda do mestre, e que vai ter muita gente que vai dizer que é o mestre, ou vai querer fazer diversos anúncios, né? Mas a gente precisa, né, com o nosso conhecimento, com o nosso estudo, neutralizar essa propaganda enganosa, né? Essa Black Friday fraudulenta, que diz que está preço baixo e, na verdade, o preço não está. Então, é por isso que a gente precisa pesquisar. E aí, eu estou falando de comércio e trago para a mediunidade. É por isso que a gente precisa estudar, porque a gente estudando, a gente se afasta do erro, como ele diz aí, ó, e a gente não compromete o nosso futuro espiritual, de estar seguindo um espírito, um mentor, né, um guia, achando que ele é um ser mais elevado, e, na verdade, nós estamos sendo conduzidos por um espírito enganador, um espírito inferior que está se aproveitando do nosso pouco conhecimento. E aí ele vem aqui e segue dizendo assim: em nosso mundo material e em sentido geral, falsos profetas não são somente os que anunciam acontecimentos futuros, quase sempre indefensáveis aos olhares humanos. Perdão, quase sempre indevassáveis aos olhares humanos, mas todos os que, sem a devida autoridade espiritual, abusivamente se fazem intérpretes de verdades. Quem chegou aqui? Francis. Né? E se fazem intérpretes de verdades transcendentes, veiculando conhecimentos misteriosos e confusos, quase sempre oriundos de sua própria imaginação exaltada, ou de faculdades mediúnicas descontroladas, e por eles próprios, muitas vezes, renegadas. Eu acho que eu já contei para vocês essa história, né? Essa passagem que eu enfrentei na doutrina espírita de uma médium que era líder de uma casa religiosa e que dizia que quando a pessoa morre, a pessoa fica 9 meses aqui na Terra em espírito, atormentando ainda os seus familiares, atormentando o que eu falo assim, em situação de desespero, de sofrimento, apego, e que isso tem forte relação com a sua família. E aí, quando eu ouvi essa pessoa que era líder desta casa dizer isso, eu fiquei de início chocado e depois eu fiquei preocupado, porque eu não li isso em nenhum lugar, eu não conheço isso em nenhuma literatura espírita. E o que a gente sabe, aí não é espírita, é ciência, de que a pessoa, para nascer, precisa levar 9 meses. Alguns nascem antes disso, né? E aí tem os recursos médicos e tal, necessários para que cada um consiga a sua sobrevivência, de acordo com o período pré-uterino, né? Porque a gente sabe que tem um período da gestação que, se você nasce prematuro, é mais crítico, mais perigoso, e outro período não. Mas aí, quando ele fala assim, que você vê pessoas prevendo o futuro, né? Coisas assim indevassáveis aos olhares humanos, coisas sobrenaturais, coisas que a gente que a gente não tem como imaginar, coisas que são fora do nosso conhecimento. Não é normal, né? Aí ele diz: cadê a autoridade espiritual, né? Esses são intérpretes de quem? Né? Eles estão passando conhecimentos misteriosos e confusos, com que motivo? Com que razão? Né? Então, aí ele diz aí, né, muitas vezes, esses conhecimentos, muitas vezes,
essas informações, esses anúncios, esses acontecimentos, eles são fruto da própria imaginação da pessoa, né? Ou de quê? Ou de uma mediunidade descontrolada, né? De uma mediunidade renegada. Aí diz assim, ah, meu Deus, o médium, ai, aquele médium, ele era acompanhado pelo espírito não sei de quem, como é que pode ele ter feito isso? O espírito viu e deixou? Deixou. Por quê? Porque a escolha é do médium. Então, se a escolha é do médium, aquele mentor, ele vai se afastar. Ele vai se afastar, e aí outro vai ocupar o lugar dele. Então, aquele médium ele vai continuar acreditando que ainda está sendo amparado por aquele irmão, aquele ser mais evoluído, quando na verdade não está mais. Está sendo acompanhado por um irmão, né, que não tem aquela capacidade evolutiva. Aí ele continua assim: os que tudo fundamentam na supremacia da inteligência, subestimando o sentimento e a fé, sem compreender que estes dois atributos do espírito, quando solidários, são as duas asas com auxílio das quais se ascende às esferas da perfectibilidade, afastando assim o homem da humildade evangélica e mergulhando na mais nefasta egolatria. Então, essas pessoas que agem dessa forma, com vaidade, que se acham os bambambãs da mediunidade, o médium tal que recebe o espírito de Bezerra de Menezes, o médium tal que recebe o espírito do mentor da casa. Não tem isso, gente. Pelo amor de Deus, que egolatria é essa? Que vaidade é essa? Né? Então, quando o médium ele se aproxima disso, ele faz o quê? Ele perde a humildade evangélica. Olha aí. Ele esquece do que ele está fazendo ali, que é o sentimento de fé, né? É o sentimento de solidariedade. E aí, muitas vezes, ele faz o quê? Ele quer ser melhor do que o outro, então ele se sente superior, né? Ele acha que ele tem a capacidade de controlar a vida do outro. E quantas vezes a gente vê médiums agindo dessa forma? Que dizem às pessoas assim, não faça isso, não faça aquilo, e as pessoas obedecem cegamente. E aí está outro detalhe, quando obedecem cegamente, esquecem de outro princípio da doutrina espírita, que é a fé raciocinada. Então, a gente, quando ouve uma mensagem, quando lê um livro, quando faz um estudo, a gente faz aquela peneira, a gente vê o que de fato cabe e o que não cabe, inclusive das próprias obras principais do Espiritismo. Porque o próprio Kardec, quando as organizou, disse: se em algum momento algo que esteja escrito aqui não estiver de acordo com a ciência, desconsidere o que está escrito aqui e considere a ciência. Ele que disse isso, não sou eu quem estou dizendo. Então, ele sabia que poderia, em algum momento, por algum processo evolutivo do planeta, pela própria ação da lei do progresso, algo que ali constasse poderia ser tido como algo mais não aceitável. Então, se naquele momento aquilo não é mais aceitável, a gente muda e a gente segue o que a ciência diz, né? Então, nada de egolatria, nada de vaidade, nada de orgulho. A gente está com a mediunidade no sentido de solidariedade, no sentido de caridade, e não no sentido de vaidade pessoal, ou de ser o centro das atenções. E aí, Francis, nossa irmã que chegou e deu boa noite a todos, boa noite, coloca aqui no chat a seguinte mensagem: o que você está falando, Ivandro, é o que estimula a vaidade e a consequente queda de muitos médios. Verdade, minha irmã. Porque quando a gente esquece que a gente está, de fato... meu Deus, o que foi que aconteceu aqui? Tá. Quando a gente está, de fato, servindo a espiritualidade e acha que a gente é, né, o bambambam, a gente está prejudicando, primeiro, a nós mesmos e depois ao trabalho, né? Que a gente precisa refletir, porque enquanto grupo precisamos ser o sustentáculo uns dos outros. E quando não estamos sendo, algo aí está errado,
né? Então, a gente precisa entender as necessidades do outro, a gente precisa entender as nossas limitações e, sobretudo, a gente precisa buscar auxiliar o outro, principalmente quando estamos falando de um grupo mediúnico, principalmente quando estamos falando da caridade para com o outro, principalmente quando estamos falando de lidar com o invisível, porque esse invisível, ele pode, se nós dermos margem, se nós dermos campo, nos prejudicar, porque, como foi dito no início, estaremos permitindo comunicações, mensagens de espíritos não esclarecidos, como se fossem espíritos evoluídos. E aí estaremos incorrendo em erro, né? E aí vem os que, no campo mesmo da doutrina, tendo dela conhecimentos superficiais, ó, ou por presunção, aceitam umas coisas e renegam outras, substituindo-as por ideias próprias, não concordantes com as realidades da vida espiritual. Tem uma pessoa, uma escritora, não vou dizer o nome, que é muito criticada no meio espírita, porque se diz que os recursos das obras que essa pessoa edita, publica, são para cunho pessoal, diferente de outros médios que fazem publicações de psicografias através de livros e que utilizam os recursos para a obra, né? Inclusive, eu estava lendo uma crítica que falava sobre isso e que mencionava a figura de Divaldo Franco, por exemplo, e aí não colocava Divaldo como sendo um referencial, né, espírita, mas o colocava como um referencial social, pelo trabalho que ele fez na construção do Centro Espírita Caminho da Redenção, né, que a gente conhece popularmente como Mansão do Caminho. E aí eu parei para pensar nessa fala, que faz um pouco de sentido, sim, porque quando a gente fala, já desencarnou, Francis, quando a gente fala disso, a gente pensa no sentido de você ter um olhar muito maior, né? E nós, espíritas, quando a gente não tem esse olhar, né, da importância de um Chico Xavier, né, da importância de um Divaldo Franco, da importância de tantos outros para a religião, é algo que preocupa, né? E quando a gente fala de pessoas que trazem conhecimentos tão superficiais, né, que fazem com que as suas vontades pessoais, as suas ideias se sobreponham a coisas que estão postas por centenas de anos na doutrina, isso é muito mais preocupante ainda, né? E quando a gente vê, por exemplo, críticos dizendo que no Espiritismo existe plágio, porque as obras do irmão tal são iguais às obras do irmão tal, e a gente tendo que entender que as obras falam da mesma coisa e por isso são iguais, e não porque são cópia uma da outra, a gente não defende o Espiritismo. A gente muitas vezes se cala e aceita aquilo como uma verdade, né? Então, a gente, às vezes, concorda com essas ideias equivocadas, né, e impróprias, indevidas, de cunho pessoal, né, e que não tem fundamento científico. Porque uma coisa é a gente questionar um ponto da doutrina, porque, como eu falei há pouco, ele está em desacordo com a ciência. Aí o próprio Kardec diz, segue a ciência. Outra coisa é a gente discordar de um ponto que está ali, porque o médium tal falou, o espírito irmão tal que participa através de não sei quemzinho falou. Então, e isso é a egolatria, isso é a vaidade, que faz com que o médium possa sofrer consequências, e não só o médium, o espiritismo, né? E isso, como o Francis disse aí, não vai trazer quedas, dificuldades só para o médium, não. Traz para a casa espírita, traz para o movimento espírita, né? Traz para uma série de consequências, né?
porque a gente, quando entende a doutrina espírita num patamar social, né, aí eu falo daquele viés, não é nem científico, nem religioso, é no viés filosófico, ela é muito além da parede de um centro espírita. Ela é, ao meu ver, claro, ela é um modo de vida, ela é um comportamento, ela é uma mudança de atitude. Então, a gente precisa ter os olhos vigilantes para isso, né? E aí ele diz assim: os que lhe enxertam concepções obsoletas e ritos de credos e filosofias puramente humanos, produzindo assim desorientação e confusão, até mesmo entre os mais cultos. Foi o que eu falei na estante. Às vezes a pessoa tem conhecimento, a pessoa estudou ali as obras básicas, né? E ela acata aquilo ali, porque foi o irmão que disse. Eu uma vez ouvi de uma pessoa que se o irmão mandasse ela deitar numa cama de prego, ela deitava. Aí eu disse assim, mas não, eu não, porque o irmão de luz, ele não vai chegar para me mandar deitar numa cama de prego. Primeiro que eu não sou faqui, né? Eu não tenho essa capacidade física, fisiológica, para deitar numa cama de prego e suportar essa dor. E aí, quando eu disse isso para essa pessoa, ela ficou assim, numa ira, dizendo que eu estava desrespeitando a espiritualidade, que eu devia a minha vida à espiritualidade, tudo que eu tinha conquistado, eu devia à espiritualidade, e que aquilo era uma ofensa gravíssima. É claro que depois eu fiz as minhas orações, eu conversei com a espiritualidade e pedi perdão a eles se eu tivesse equivocado, mas eu disse a eles, assim, com muita sinceridade, não na ausência, não na presença dessa pessoa, que eu tinha aprendido uma coisa chamada fé raciocinada, e que eu não ia fazer isso, né? Porque eu acho que os espíritos têm mais o que fazer do que ficar vindo para cá, dar mensagem para me mandar deitar numa cama de prego, porque eu fiz isso ou aquilo outro, que está em desacordo com o que eles pediram, né? Então, essa coisa de desorientar, de criar confusão, sabe? Qual é a palavra que eu vou usar aqui? De se aproveitar da fraqueza do outro. Esse é um risco. E o líder religioso, o médium, aquele que tem a capacidade de dar comunicação ao mentor de uma casa, ele precisa ter muito cuidado, porque ele está lidando com emoções. Então, quando eu digo, por exemplo, dessa situação de se referir a pessoa que morre, que ainda fica ali 9 meses atormentando, isso foi dito para uma filha, sabe? Uma filha que estava sentindo o desencarne de sua mãe e que ouviu dessa médium que a sua mãe tinha morrido porque tinha feito um pacto para ir no lugar dela. Aí eu fico assim observando, eu digo, gente, qual é o poder que foi dado a essa pessoa para fazer com que o outro sofra ainda mais essa situação que está passando, do desencarne de uma mãe, sabe? Mesmo que fosse verdade, o que não é, não era o momento nem de se tocar nesse assunto, não era nem o conselho, olha, você poderia dizer de mil e uma formas, você poderia chegar e dizer assim, olha, minha irmã, fulana pode ter errado, você pode ter errado, mas agora é hora de perdoar. Isso, Francis, é leviano, é cruel, é maldoso, sabe? É pisar no outro, é cutucar a ferida do outro, a dor do outro, é não respeitar a sensibilidade do outro. E isso não é doutrina espírita, sabe? Isso são ideias pessoais, sabe? Isso é se aproveitar de um momento de desorientação, de um momento de atormentamento, né? De tormento psicológico, de dificuldades de sofrimento, para impor algo como verdade e que não é verdade, que não é, sabe? Então, assim, ainda continuando aí, sob outro ponto de vista, os que se acobertam à sua sombra, visando interesses pessoais, mercadejando com os dons do espírito,
ou promovendo desarmonia e separação nas hostes dos obreiros. Misericórdia. Hoje aqui é só para, né, vamos lá. Então, assim, mercadologia, a venda, né? A venda do passe, a venda da água fluidificada, sabe? São coisas assim absurdas, né? A consulta, você cobrar um atendimento fraterno, eu não vou falar de outras religiões, não, tá? Vou falar da nossa, cada uma que cuide da sua. Não cabe em mediunidade, sabe? E essa situação toda que eu falo para vocês aqui, que eu vivi, tem que estar aqui, ó, separação nas hostes dos obreiros. Essa pessoa que eu me refiro, essa líder religiosa, e aí não tem mais nada a ver com o livro que eu estava falando, já é uma experiência pessoal minha, ela separou muita gente, separou mesmo, gente, casais, sabe? Ela desuniu famílias, ela, ela, ela expôs fragilidades de relações e levou as pessoas ao desenlace, sabe? Então, eu oro e peço misericórdia por essa pessoa. Tanta maldade, por tanta. Por ser tão cruel, como diz Francis aqui no chat, com as pessoas que a seguem. Agora, a seguem como? Aí eu falo, com a fé cega. Né? Não estudam, não aprendem. Ou, aí eu vou dizer de uma outra forma, né? Tem alguma relação com ela e precisam estar ali. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu estou me referindo a pessoas extremamente estudiosas, extremamente inteligentes, extremamente conhecedoras da doutrina espírita, que aceitam aquilo ali como uma verdade absoluta. Por quê? Alguma coisa tem aí, tem alguma relação entre essas pessoas, algum vínculo como a gente fala, né? Algum vínculo de prova, de expiação, né? Porque você participar de diversas atividades, por exemplo, artísticas, em que essa pessoa é sempre colocada como vítima, como sofredora, e os outros são colocados sempre como os algozes dessa pessoa. Então, às vezes, a pessoa introjeta aquilo nela, de dizer assim, eu fiz muita maldade para você, fulano, então eu tenho que ficar aqui agora para pagar o mal que eu fiz. Né? Então, assim, é muito complicado, é muito complexo. E a desarmonia, assim, é um fluxo de pessoas que entram e que saem e que se deparam com situações vexatórias e que são colocadas em situações de humilhação e que a gente pensa assim, não fazem parte da doutrina espírita, não fazem parte. E aí, dando segmento, ele diz assim, no plano invisível, quando o problema ainda mais avulta por ser um campo de ação mais dilatado, indefinível, que melhor escapa ao nosso restrito poder de análise, esses falsos profetas são de duas categorias. Então, veja que o que a gente está falando aqui em cima, e eu estou usando esses exemplos do meu conhecimento, são do ponto de vista físico, né? Ali a gente aqui, enquanto médium, né, encarnado, que a gente pode fazer. Mas aí, quando a gente fala de plano invisível, que é mais dilatado, ou seja, maior, né, que escapa ao nosso poder de análise, que nem todo mundo tem olhos para ver, porque nem todo mundo é vidente. Como é que é isso? Aí ele diz, tem duas categorias. A primeira, né, em relação aos falsos profetas, daqueles que conservam suas próprias ideias e superstições religiosas, e continuam de lá a combater por elas. Escritores, oradores, cientistas e filósofos de toda a casta, que, pelo seu próprio valor intelectual, conseguem impressionar os encarnados, nem sempre pregando o erro pelo amor do erro, mas por estarem dele capacitados como sendo verdades. Olha o que ele está dizendo. Então, tem espíritos que estão ligados a uma verdade, desencarnam, continuam ligados a essa verdade, e desencarnados vão profetizar isso. Então, um espírito de uma determinada religião, que acha que quando morre,
acaba. E aí chega na mediúnica e diz que aquilo ali, não, que ele não morreu, porque quando morre, acaba. E que ele está nos ouvindo, e que etc, etc, ele está pregando aquela verdade dele, do que ele acredita. Então, e nós, dialogadores, estamos tentando convencê-lo do contrário, que pela realidade que ele está vivendo ali, a coisa é diferente do que ele vivenciou na vida. Então, é o erro não pelo erro, mas é porque ele aprendeu assim, certo? Então, dessa forma, tem os escritores, tem os oradores, os cientistas, os filósofos. Então, ele está dando aí vários exemplos. E a segunda categoria é aquela daqueles que, escravos ainda do mal, agrupam-se entre si, formando associações tenebrosas, correntes e legiões disciplinares, que interferem em todas as oportunidades, valendo das imensas afinidades que se encontram por efeito do ato espiritual. Então, é diferente. Esses já se juntam, não porque eles estão acostumados com aquilo, mas porque sabem, conhecem, mas se unem para se aproveitar das festas que a gente dá. Então, como nós estamos ainda num atraso imenso, aí eles vêm ali, pronto, aqui é canal, Ivandro. Então, vamos lá, Ivandro, a gente quer passar a mensagem que a gente quer. E aí, quem está com Ivandro, quem idolatra Ivandro, quem gosta que Ivandro esteja ali no púlpito, aí vai seguir Ivandro, se joga da ponte, esses espíritos maus aproveitam-se da mediunidade para as suas realizações. E muitas vezes conseguem dominar comunidades humanas inteiras, normalmente as de fundo religioso, quando estas não possuem os indispensáveis conhecimentos de salvaguarda. De novo, aí o estudo, a necessidade do estudo. Eles dominam comunidades inteiras. A gente não vai acreditar que eles estão aí nas religiões? A gente não vai acreditar que eles estão aí nos centros espíritas? Também estão. Porque se o médium é médium em qualquer lugar, não só no centro espírita, eles estão em toda parte. Então, quantas igrejas, quantos templos, quantos centros espíritas que podem existir aí, por aí, comandados por espíritos malévolos, que realizam aquilo que é o bel prazer deles. Pensem aí na dificuldade, pensem aí na responsabilidade. E aí ele diz ali, ó, nas comunidades espíritas eles agem, segundo o caso, com sutileza, ardilosos, ó, com a fingida humildade, mas às vezes eles agem também com arrogância, com autoridade, sempre o quê? Apelando para as paixões humanas do interesse. Então, se ele está no centro espírita, esse irmão, que o centro espírita é de pessoas assim, sem iniciativa, né, que não sabem como se posicionar, etc, etc, aí ele vai vir como? Com arrogância, com autoridade, vai determinar, vai impor, e aí as pessoas, amém, sim senhor, tá certo, eu vou fazer, ó, bota o rabinho ali entre as pernas e faz. Mas, se aquela equipe já é uma equipe mais assim, ó, para frente e tal, e não sei o quê, aí o que é que eles vão ser? Eles vão ser mais sutis, eles vão ser mais ardilosos, vai fingir humildade e tal, mas também vai tentar, né? Ele diz ali, sempre apelando às paixões humanas. De quê? Do interesse, da vaidade ou do egoísmo. Então, o que é que cada um tem? O que é que aquela casa predomina? É o interesse? É a vaidade? É o egoísmo? Aí vai ser nesse ponto que esses irmãos vão atuar, esses espíritos, né? E assim eles insinuam-se, dando provas materiais de poder, prometendo coisas e fingindo-se de bons. Olha, vão aos poucos dominando o ambiente, as consciências,
E se não forem em tempo oportuno reconhecidos e desmascarados, o que eles vão fazer? Vão arrastar um bocado o caminho tortuoso, ó, tornando-os impermeáveis à assistência dos espíritos do bem. Ou seja, eles vão fazer com que a gente se afaste dos espíritos do bem e entre pelos caminhos tortuosos, pelos caminhos difíceis, coisas que estão de acordo com o espírito. E aí ele vem infelizes do que por ignorância ou fanatismo, olha, se deixam enredar nesses laços. Seus espíritos conturbam, pegam as trevas e perdem a luz individual. Não é fácil evitá-los do jeito, somente em certos meios, e muito menos identificá-los. Olha, ele está dizendo, não é fácil. Porém, tal tem que ser feito, precisa. Principalmente por nós médios. Para quê? Para que não sejam mistificados. E, por sua vez, se tornem mistificadores, mesmo quando inocentes. Porque extremo ignorante. Os dois não estão livres. Então, pode ser também tornar-se mistificador. Obedecendo à recomendação do mestre, atentemos sempre para os frutos, se a gente quiser conhecer a árvore. Ó o que eu falei, o fruto, a atitude, o pensamento, a fala, a expressão, a imposição da voz, né? Tudo isso a gente tem que observar aí, ó, peneira, 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 peneirando, peneira, tem que peneirar. E aí vem, os primeiros, de fato, se revelam pelo cunho materializado das concepções, pelo fanatismo, pela intolerância, pelo fantasioso das ideias, pela falta de lógica, pelo excesso de mentalismo, quase sempre querem impor dogmaticamente suas ideias, mesmo quando elas são incompatíveis com a razão. Colocam, como já dissemos, o intelecto acima do sentimento evangélico, acima da fé e da humildade, em contraposição à simplicidade. Ó, eles vêm, colocam o conhecimento, a novidade, ó, vai ser assim, o mundo vai ser assim. Aí a gente fica, o mundo vai ser assim. E esquece de quê? Esquece da fé, esquece da humildade, né? Que é o espelho da verdade ali. Pregam coisas complexas e perturbadoras que jamais edificam para o amor. Os segundos, né, aqueles malévolos, porque os primeiros são aqueles que eu falei, né, os orientadores, etc, etc. Já o segundo, eles são agentes conscientes do mal, eles sabem o que estão fazendo. Pelas contradições que eles revelam em relação ao que sabemos, que é o bem, pelos desvios que eles sugerem em relação à moral, pela duplicidade de pensamento, pela intolerância em face da fraqueza, pelos maus conselhos em face à conduta social, pelo apelo transparente às paixões humanas e aos interesses materiais. Olha só. Nas sessões, podem ser também identificados pela vidência, que eu não tenho, porque, como atrasados que são, não possuem luz própria. São fluidicamente pesados e sua aura constantemente reflete seus maus pensamentos. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que todo centro espírita precisava ter um vidente. E eu dizia, Virgem Maria, já pensou? Como é que vai fazer para achar um vidente mais precisa, gente? Porque ali, imagine aí, ninguém vê, mas o vidente vai ver que aquele espírito está se passando por bonzinho, por Jesus, não tem luz própria. Olha! E aí, como é que a gente vai, né? Porque o vidente vai ter essa condição de perceber. Por outro lado, não passam despercebidos a qualquer um que possua certo grau de sensibilidade.
Ah, olha como ele alivia aí. Então, não precisa do vidente, se o grupo tiver sensibilidade. Por quê? Porque promove a sensação de bem-estar, de mal-estar, né? E de repulsa. Roubam energia espiritual e transmitem fluidos negativos. Então, vamos lá. O vidente, ele vai ver que o espírito não tem a luz, que ele é pesado, que ele é denso. Ele vai olhar ali e vai ver que está diferente. Está faltando alguma coisa ali. Mas aquele que não é vidente, ele pode usar da sua sensibilidade. Para quê? Se ele está sentindo mal-estar, se ele está com repulsa daquele irmão, né? Se ele sente que a energia dele foi meio que roubada, ou se ele está sentindo que aquele irmão está passando uns fluidos que não são tão bons, aí tem coisa. Por último, podem ser também identificados pela nossa própria intuição, que pronto vai nos advertir de sua presença. E aí, agora, para fechar, ensinando para aqui, é para Teixeira, ele diz assim, em geral, tenha sempre presente o seguinte, é falso tudo o que quer dizer a doutrina evangélica. É condenável tudo que conduz para alimentação de paixões e interesses puramente humanos. É suspeito tudo o que produzir discórdia ou separação, tudo o que for artificial, tudo que for incoerente, peraí, Francisco, deixa você falar, tudo que for contraditório e tudo que for complexo. Então, ó, a gente precisa fazer isso aí como uma cartilha. Tudo o que for falso, contradizer a doutrina espírita, a gente descarta. Tudo que for condenável, porque conduz para a alimentação de paixões e interesses puramente humanos, a gente descarta. O que for suspeito, porque produz discórdia, separação, a gente descarta. Tudo que for artificial, incoerente, contraditório, complexo, a gente descarta. Em guarda, pois, contra os falsos profetas, os eternos inimigos da verdade. Como diz a parábola, eles podem operar prodígios, impressionar as massas, confundir ou fascinar as inteligências. Mas tudo será passageiro e nada construirão de definitivo no caminho da evolução humana. Ufa, que alento! Então, mesmo que eles queiram, eles não vão conseguir eternamente. Uma hora vão ter que parar. Diga, Francis. Menino, tô tentando tirar a mãozinha aqui e não consegui, não achei. É só para dizer, eu não sei se para os outros, mas parece que é só para mim, tá cortando muito sua voz, o que dificulta um pouco o entendimento do texto. Mas ninguém reclamou, então deve ser a minha internet aqui. Dora, que está com o áudio aberto, está ouvindo bem ou está cortando? Tem horas que bagunça. Tem horas que Tá vendo? bagunça? É. Fica cortando, plan, plan. Você tá falando, aí tá cortando, como se você estivesse indo e voltando assim. Aí não dá para entender direito o texto. Vige. Mas essa explicação foi muito boa hoje, explicou muita coisa aí, que gente de dentro do nosso grupo continua fazendo essas coisas, tudo aí do texto hoje. Era bom que desse até, mas é que não lê o nosso livro, né? Porque essa leitura de hoje foi para cima de algumas pessoas do grupo daí. Aqui do meu grupo também já teve gente que disse que devia ter, toda mediúnica ter um médio vidente. Eu disse, Ave Maria, a leitura de hoje está em cima de tudo, fechando, né, o livro. Eu já ouvi isso, né, sobre a importância de ter um médium vidente, como no sentido de realmente perceber as coisas, né, entender, conseguir enxergar verdadeiramente, é redundância, mas é isso mesmo, enxergar o que está ali. Mas a gente está vendo aqui que também não precisa, se a gente se esforçar
para sentir o que está ali. A gente sente o que está ali, vê que tem alguma coisa que não é legal, a gente precisa questionar e se questionar. Se a gente não quer questionar, não criar atrito, até entendido isso, louvável, a gente precisa se questionar. E, né, é que eu falei, não pode estar na mediúnica, e aí o espírito chega através de Evandro e diz assim, olha, gente, o mundo vai acabar, tá? Quinta-feira, dia 17, o mundo vai acabar. Então, vocês só vão tentar, se vocês pegarem aí, e se jogar naquela bola ali de São Francisco do Conde. Vai ter tudo dentro de um, vai esperar para chegar lá na bolota e se jogar lá em cima. Gente, é um exemplo assim, extremamente radical. Mas tem muito lugar que pessoas com atrocidades, né, em relação às coisas que realmente a gente se pergunta muito o que é que vai ser dessas pessoas, porque cada um responde pelos seus atos, né? E aí, na última frase, assim, diz que podem arrastar uns e outros momentaneamente para direções perdidas, mas o edifício da verdade permanecerá de pé, porque é indestrutível. E se estivermos atentos aos verdadeiros guias e mantivermos nossa vigilância e nossa fé, recuaremos sempre a tempo e terminaremos por conhecer a luz e permanecer nela. Então, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar vigilante, a gente precisa estudar, estudar, para que a gente não ande caindo no erro, a gente não veja as coisas aí, mundo afora, e ache que está certo, porque é o benfeitor da casa A, da casa B, que está dizendo, e a gente não pode duvidar deles. Bem, é o seguinte, nosso próximo capítulo é a conclusão dessa obra. Né? Como vocês estão vendo aí na tela, a conclusão, capítulo 37 do PDF, 38 do livro de verdade, e aí a gente tem aqui e aí vem aqui uma terceira parte, a conclusão é pequenininha, vem os aspectos gerais, tal, que aqui ele fala, né, de alguns outros pontos que são bem interessantes, que são as páginas restantes. E aí, o que acontece? Hoje a gente está encerrando o nosso estudo de 2025, né? Então, a gente vai retomar no próximo ano. Precisaremos retomar no outro dia, tá? Porque eu não tenho mais condição de fazer o estudo em dia de quarta. Dia de quarta eu tenho uma atividade pessoal e eu não posso mudar, porque é o único dia que a pessoa tem condição de fazer essa atividade comigo. E aí a gente precisa organizar nossa agenda para 2026. Se nós faremos na terça, se nós faremos na quinta, né? Antecedendo a nossa atividade mediúnica, que tudo indica continue no terceiro domingo do mês, ou não, eu não sei, né? Eu estou assim, vivendo um dia após o outro, e deixando que a espiritualidade nos conduza. E aí eu quero fazer aqui a prece de encerramento e abrir a mensagem para vocês, abrir o áudio para ouvir vocês e a gente fazer as nossas considerações, tá? Então, deixa eu fazer logo a prece, porque eu vou parar de gravar e aí a gente vai fazer as nossas considerações, cada um vai saindo e a gente vai encerrando o nosso estudo. Então, agradecendo a espiritualidade, agradecendo aos nossos irmãos de luz, aos nossos benfeitores, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Mais uma vez, refletindo as palavras, né, que o Mestre Jesus nos trouxe, refletindo os nossos comportamentos, para que a gente possa, de fato, ser melhores servidores da espiritualidade, da caridade, do amor ao invisível. Entendemos as dificuldades que existem na prática mediúnica, sobretudo quando nós temos que conciliar
nossos momentos de intercâmbio com os nossos afazeres, com as nossas dificuldades, com os nossos sobressaltos, com os nossos impedimentos, mesmo que momentâneos. Mas, a cada instante, quando nós estamos presentes e unidos neste propósito, também é verdade e também é sabido de todos o amor e o afeto que nós transmitimos em nossas reuniões. Esse amor centrado na espiritualidade, centrado nos nossos irmãos, que nos abençoam, nos protegem, e como eu sempre tenho dito, que tanto fazem e fizeram por nós, dá aí o exemplo da pandemia que nós vivemos, sofremos, tememos, mas que estamos aqui até hoje, né? Então, temos que ser gratos a essa espiritualidade, temos que ser gratos a esses benfeitores que conosco estão, mesmo nas nossas mazelas, mesmo nos nossos erros, nos nossos equívocos, nas nossas imperfeições. E eu gostaria de encerrar esse estudo do ano com a mensagem, né, com a oração de nosso patrono Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando é que somos perdoados. E é morrendo que renascemos para a vida eterna. Que a espiritualidade nos permita, a cada dia, sermos e estarmos melhores servidores da caridade espiritual. Que assim seja. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Tirar